Bom dia, tudo bem? Pessoal, hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre funções da linguagem, tá bom? É um conteúdo bastante importante, um conteúdo que sempre cai no Enem, na verdade, todas as edições do Enem, né, já caíram em funções da linguagem. Tem edições, né, que caem mais de duas questões, certo? Então, se você souber diferenciar, se você souber compreender, né, quais são essas funções, você com certeza já vai marcar aí esses pontos nessas provas, né, do Enem, certo? E para começar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre por que, né, existem essas funções e por que isso é tão importante da gente entender até também para o nosso dia a dia, certo? Eu vou dividir essa aula em dois, né? A gente vai falar um pouquinho sobre três funções hoje e na próxima aula sobre mais três, para o vídeo não ficar muito grande. Hoje a gente vai falar sobre as funções emotiva, referencial e apelativa, certo? Qual o objetivo de uma função, né? Qual o objetivo de um texto? Né? Todo texto ele tem um objetivo, certo? O autor de um texto sempre quer chegar a alguma coisa, sempre quer alguma coisa. Por meio da linguagem, realizamos diferentes ações. Transmitimos informações, tentamos convencer o outro a fazer ou dizer alguma coisa, assumimos compromissos, ordenamos, pedimos, demonstramos sentimentos, construímos representações mentais sobre esse mundo. Então, por meio da linguagem, a gente pode fazer tudo isso, certo? Lembre-se, diferenciar que o objetivo predomina em cada situação de comunicação auxilia a compreender melhor, né, o que foi dito. As funções da linguagem estão centradas nos elementos da comunicação. Quais são os elementos da comunicação? É o emissor, né, aquele que produz a mensagem, certo? Aquele que faz a mensagem, aquele que faz o texto. O receptor é aquele que recebe a mensagem, né? É para quem você vai produzir o seu texto. Aí tem a mensagem, né, que é a informação a ser passada. Tem o canal de comunicação, né, o veículo pelo qual aquela mensagem vai ser passada. Que canal eu estou usando agora? Eu estou usando agora a língua portuguesa. Né? Mas o canal que eu estou usando é através da internet, através de um notebook, através de uma aula no Meet, certo? O código, que é a língua portuguesa, eu estou usando a língua portuguesa, poderia ser a linguagem de sinais, poderia ser o espanhol, o inglês, né? Certo? E tem a questão também, né, do contexto pelo qual essa mensagem ela vai ser veiculada. Então, tem vários elementos da comunicação e cada função da linguagem é baseada em um elemento desse, certo? A função emotiva, né? Para que ela serve? Então, quando eu estou falando de função da linguagem, eu estou falando do objetivo pelo qual aquele texto foi feito, né? E tudo que a gente faz no nosso dia a dia, se a gente vai conversar com alguém, se a gente vai dar uma informação, a gente tem um objetivo. Então, todo texto, toda função, né, que é produzida na língua, ela tem aí um objetivo. A função emotiva ou expressiva que a gente chama, né? É centrada em quem? No emissor, naquele que produz a mensagem, né? Revela sua opinião, sua emoção. Na função emotiva prevalece a primeira pessoa do singular, o eu, né? Então, como está revelando aqui sentimentos, eu vou pegar aqui textos, né, em que essas características vão predominar. Por exemplo, o diário. Né? Eu pego aqui o diário e começo a falar coisas do meu dia a dia, né, centradas em mim, certo? Então, textos em que a função emotiva ela está ali mais expressiva, ela está ali mais centrada, são textos que revelam a primeira pessoa, certo? Interjeições e exclamações, é a linguagem das biografias, né? Eu vou falar da minha biografia de mim mesma, das memórias, das poesias líricas e cartas de amor, certo? Dos bilhetes. Exemplo, estou tendo agora uma vertigem. Tenho um pouco de medo. Tenho. Quem é que tem? Eu, né? A quem me levará minha liberdade? O que é isto que estou escrevendo? Isso me deixa solitário. Então,
expressões que revelam no texto que você está falando em primeira pessoa, são exemplos da função emotiva, certo? E aí a gente tem um exemplo desse texto aqui, né, sobre o carnaval, que é o período que a gente está vivenciando agora, um carnaval bastante diferente. Um outro exemplo aqui que ele fala: com a alma na folia, pensamento em confusão. Refaço, quem é que refaz? Eu, né? O eu aqui está implícito. Refaço a travessia, visto minha solidão, minha eterna fantasia. Demonstra o estado de alma do emissor, do seu sentimento, certo? A função conativa ou apelativa, né? Quando eu estou falando aqui de conotação conativa, eu estou falando da linguagem figurada. Então, são textos em que vão ter várias figuras de linguagem, certo? Não vai ser aquela linguagem do dicionário, aquela linguagem literal. A pessoa que faz esse texto, ela vai usar muito disso para poder convencer você, que é o interlocutor, né? Então, a função apelativa, como o próprio nome já está falando, é apelar, é te seduzir para que você faça ou compre algo. Então, quais são os textos que predominam essa função apelativa, que é centrada no receptor, em quem recebe? Principalmente em anúncios publicitários, né? Porque o objetivo do anúncio é fazer com que você compre alguma coisa, com que você faça aquela ideia, né, que eles estão vendendo ali. Centra-se no receptor, o emissor procura influenciar o comportamento do receptor. Como o emissor se dirige ao receptor, é comum o uso do tu e você, além de verbos no imperativo. O que são verbos no imperativo? São verbos que explicam ordem. Então, faça, compre, venda, né? Aí tem aquela famosa propaganda daquela marca, né, de chocolate. Compre batom, compre batom. Então, são textos em que esses verbos, né, estão aí bem explícitos. Usado nos discursos, sermões e propagandas que se dirigem diretamente ao consumidor. Exemplo: meu estimado povo, que as bênçãos de Deus, Senhor todo onipotente, desçam sobre vocês. Então, aqui, nesse sermão, há uma questão da função apelativa também, porque ele está apelando, né, que as bênçãos de Deus desçam sobre o povo, certo? Aqui tem um exemplo: camisinha foi feita para usar. Se o clima do carnaval esquentar, tem uma sempre na mão. Sem ela não dá para ficar, né? Tenha uma camisinha, certo? Sempre na mão. Sem ela não dá para ficar. Então, o verbo no imperativo, certo? Tentando te convencer a usar a camisinha no período do carnaval. O emissor dirige a informação ao receptor e o verbo imperativo. E, por último, a referencial, né? Das 3 que a gente vai ver hoje, são 6. A referencial é aquela função da linguagem que ela está centrada no referente, na mensagem. Digamos que é a mais usada, né? Porque se ela está centrada na mensagem e o objetivo é passar informações, né, é tudo que a gente faz no nosso dia a dia, certo? Quando eu chamo função da linguagem referencial ou denotativa, né, a linguagem denotativa é a linguagem realmente do dicionário, é a linguagem formal, certo? É a linguagem na terceira pessoa e está centrada na mensagem. Centrada no referente, quando o emissor procura oferecer informações da realidade, então são textos bem objetivos, né? Em terceira pessoa. A linguagem direta, certo? E usadas quais são os textos mais usados, né? A linguagem referencial são os textos jornalísticos, as notícias, as propagandas, os livros científicos, né? A linguagem padrão, certo? Exemplo: em 1665, Londres foi assolada pela peste negra, peste bubônica. Então, textos em que prevalecem essa questão, né, da terceira pessoa, textos objetivos, concisos, que o objetivo é repassar informações, não tem opinião, são próprias da linguagem referencial, né? Tá te dando uma referência, tá te dando uma informação. As placas de trânsito, certo? O sinal de trânsito. Então, quando eu estou falando aqui de linguagem texto e da linguagem não verbal também, que são as imagens, certo? E aqui um exemplo, né, de linguagem referencial
tradicionais destinos da folia, cidades apostam em estratégias para barrar a Covid-19 no carnaval. Pronto, aqui é um exemplo, né, das três, mas só relembrando, a linguagem expressiva ou emotiva centra-se no emissor, no eu, né, nos sentimentos, e isso onde é que vai estar? Nos textos literários, nas poesias, nas cartas, nos bilhetes, no diário, né, nas memórias, nos relatos pessoais. A função apelativa ou conativa, principalmente anúncios publicitários, cartazes que tenta convencer um leitor, né, que tenta convencer o interlocutor a mudar de comportamento, e a linguagem referencial, que está centrada nos textos jornalísticos, revistas, propaganda, revistas, reportagens, né, notícias, livros, né, textos científicos, que o único objetivo ali é repassar a informação, não dar opinião nem juízo de valor de nada. Tá certo? Um beijo e até a próxima aula.